Olá, bom dia, turma da terceira série. Vamos primeiramente agradecer a Deus por mais um dia de estudo, mais um dia de vida e também agradecer por estarmos todos com saúde. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as orações subordinadas, substantivas, objetivas e diretas, né? Como vimos nas outras, na objetiva direta tem a função de objeto direto, na substantiva de substantivo. E na objetiva direta ela vai ter a ideia de objeto direto da oração principal. A oração subordinada substantiva objetiva direta está no nosso livro na página 228, onde diz o seguinte: como vimos a presença de um verbo transitivo direto sem complemento na oração de que a oração subordinada desempenha a função de objeto direto da primeira oração. O mesmo ocorrerá quando o verbo da oração principal for transitivo indireto e estiver sem complemento. A oração subordinada desempenhará a função de objeto indireto da oração principal. Veja que o exemplo que tem no nosso livro é o seguinte: às vezes, tudo parece uma porcaria. A TV, os amigos, o mundo inteiro tentam te convencer de que tudo está uma porcaria. Restam então duas escolhas: acreditar que tudo está mesmo uma porcaria ou se fazer de idiota. O outono é adorável, não? Na tirinha, Joaninha tece considerações sobre a vida. No segundo quadrinho, a primeira oração da sua fala apresenta uma locução verbal. Tenta convencer. Por que uma locução verbal? Porque apresenta dois verbos, um verbo principal e um verbo secundário, cujo verbo principal é transitivo, direto e indireto. Convencer. Convencer quem? Convencer o quê? O objeto direto desse verbo é um pronome oblíquo, ti. Seu objeto indireto é a oração subordinada seguinte: convencer. O que é que ele vai convencer? De que tudo está uma porcaria. Por que tudo está uma porcaria? Convencer de quê? Se eu pergunto de quê, é objeto indireto. Por quê? Porque vai ter a presença da preposição. O macete dessas orações é o seguinte: se tiver preposição de que, de quem, vocês irão estar vendo que é um objeto indireto, porque pede complemento indireto do verbo transitivo. A oração principal, convencer de que tudo está uma porcaria, é a oração subordinada substantiva, objetiva, indireta, porque pede um complemento com a preposição. O verbo é transitivo e não há nessa mesma oração um objeto indireto que complementa o seu sentido. Quando analisamos a estrutura do período, constatamos que a segunda oração de que tudo está uma porcaria atua sintaticamente como objeto indireto desse verbo. Se substituirmos toda a segunda oração por disso, fica mais fácil constatar essa relação sintática. Convencer disso de quê? De que tudo é uma porcaria. A preposição de, ela antecede a conjunção subordinada integrante que. Eu falei que as orações subordinadas substantivas, elas vão sempre estar começando com uma conjunção que é a que começa elas. Quando vem o objeto direto, a preposição antecede, ou seja, a preposição vem antes da conjunção integrante que. É exigida pelo regente do verbo transitivo indireto, que sempre se liga ao seu complemento por meio de uma preposição. Então, as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas exercem a função de objeto direto do verbo principal. Se eu digo, meu pai insiste em meu estudo, né? Meu pai insiste em meu estudo. Quem insiste em meu estudo? Meu pai. Ele insiste em quê?
Em é a preposição, então é objetivo indireto. Meu pai insiste em que eu estudo. Meu pai insiste nisso. Nisso o que ele insiste? Em estudo. Aí eu vou e digo: Marta não gosta de que a chame de senhora. Que a chame de senhora. Por quê? Por conta da idade dela, né? Ela não gosta. Então vamos aqui, o verbo objetivo indireto, ela atua como um objetivo indireto da oração principal. E essa temos a atividade digitada, as e as demais. Tenham todo uma boa aula, uma boa atividade e até a próxima aula. Um bom final de semana. Que fiquem em casa, porque as coisas aqui na nossa cidade não tá das melhores, mas temos a esperança de já estarmos todos juntos na nossa escola de novo e vamos estar torcendo pela vacina chegue para nós, né? Tenham todos um bom dia e até a próxima aula.